Quando a gente fala sobre apreensão, sempre é importante vir essa fórmula física que está aqui em cima da minha cabeça, na sua cabeça, ok? Pressão é igual a força dividido por área. Isso quer dizer que a área de apreensão é inversamente proporcional à pressão que você exerce. Quanto maior a área que você está usando para exercer aquela força, tá? Menor é a pressão. Em compensação, quanto menor a área em que você está, o ponto, né, em que você está exercendo uma determinada força, maior a pressão. Por que isso é importante a gente entender? Muitos fórceps têm pontas ativas finas, bem fininhas, que elas vão servir para fazer um certo movimento de cunha, né, para entrar no sulco entre as duas raízes e assim com isso você fazer um movimento de cunha para ajudar o dente a subir um pouquinho e vai ajudar você nos movimentos de luxação. O problema é que essas pontas ativas muito finas apresentam uma área muito pequena, tá? Então eles apresentam uma área muito pequenininha. Sendo essa área muito pequena, essa pressão pode não só ajudar a fazer movimentos de cunha, mas como também a fraturar a coroa daquele dente que você está tentando retirar. E assim, dependendo da situação, fraturar a coroa é uma boa coisa. Dependendo da situação, fraturar a coroa faz com que a sua extração, que era simples, se torne um pouco mais complexa. Ainda mais se você não consegue prever aonde vai cair aquela linha de fratura. Então o desenho da ponta ativa, né, foi desenvolvido de forma a encaixar melhor na coroa, a fim de aproveitar os sulcos naturais dos dentes, para aumentar a segurança de apreensão da coroa. Como a gente sabe, o esmalte é uma coisa extremamente lisa, né? Ele é extremamente liso. Se você for tentar pegar o dente com o dedo, com a mão, você vai sentir que ele escorrega muito, né? E quando você pega o dente com o fórceps errado, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque aquele design não foi projetado para mexer naquele dente. Então ele vai escapar, ele vai ficar escapando e vai te dificultar você fazer a transferência de força para fazer os movimentos de luxação. Então, o desenho da ponta ativa ele foi desenvolvido justamente para encaixar melhor naquela coroa, usando dos sulcos da anatomia do dente, ok? Para que você consiga fazer uma apreensão melhor daquela coroa. Assim, a pressão de apreensão é distribuída ao longo da coroa do dente, evitando que o instrumental escorregue durante os movimentos de luxação ex-hélice. É justamente o fato dela ter um design específico para aquele dente que vai fazer com que você tenha segurança na hora de fazer os movimentos de luxação. A força. Sim. Essa é uma questão muito importante quando você trabalha com fórceps. Quando você trabalha com fórceps, você trabalha usando a força, beleza? Não importa, tá, qual o movimento de luxação que você vai fazer, o fórceps vai ser responsável apenas para dar um ponto de apoio fixo sobre a coroa, mas os movimentos de luxação, a força que você vai exercer sobre o dente, vai sair do seu bracinho, tá? Se você não come feijão, se você não faz musculação, você vai ter problemas para usar fórceps, né? Você precisa ter um bracinho bom. Você precisa saber fazer os movimentos de luxação? Precisa, mas vai ter que ter um pouquinho de força. Não é aquela força tipo, vou arrancar a mandíbula do paciente agora. Não é uma força assim. Mas você vai precisar sim exercer força. Uma força que normalmente com os instrumentais, por exemplo, com uma alavanca, você não precisa fazer. Mas, enfim, quem gosta do lado negro da força vai poder usar, então, a força para fazer os movimentos de luxação do dente, beleza? Então, a ponta ativa, através da pressão, exerce, né, te dá um ponto fixo para executar os movimentos de luxação. A força realizada para romper ligamentos periodontais, para promover a expansão do alvéolo, é do seu punho e do seu bracinho. Ainda coloquei seu bracinho, porque vai sair de você. Não ache que o fórceps vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Eu sei que quando a gente está começando na odontologia, usar fórceps é mais intuitivo,
é mais intuitivo pra gente, porque a gente não está acostumado a ver ponto de apoio, a entender como a alavanca funciona. Então, você está acostumado a ver o buticão, né? E vou lá e vou tirar o dente, certo? Só que a pessoa às vezes segura o buticão e fica fazendo pressão, fica fazendo força, achando que isso vai fazer o dente sair. E não vai, tá? O fórceps, a função dele é apenas te dar um ponto fixo para que você faça os movimentos e com isso você acabe rompendo os ligamentos periodontais que estão aqui ao redor do dente. E quando o dente ele é mais duro que o osso, certo? Quando você faz os movimentos de luxação, o que você está fazendo? Você está batendo o dente na parede do alvéolo no lado, batendo o dente na parede do alvéolo do outro. Com isso, você está esmagando o osso, digamos assim, e promovendo o que a gente chama de a expansão do buraco, a expansão do alvéolo. Com isso, você deixa o alvéolo mais folgadinho e o dente sai. Tá? Então, entenda que fazer força no fórceps não vai fazer força para prender o dente, não vai tirar o dente. Não vai tirar o dente, beleza? O que vai tirar o dente é você fazendo os movimentos de luxação